Hoje, a Igreja celebra Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da Igreja, iniciando o mês das vocações. E ela que justamente disse essa frase, né? No coração da Igreja, minha mãe, serei o amor. Assim serei tudo, assim se realizará meu sonho. E ela fala da vocação, da grande vocação que é o amor. Mas há tantas coisas para falar dessa santa que morreu apenas com 24 anos e que atingiu seu estado de perfeição com grande rapidez. Eu quero destacar a presença do Senhor na vida de Santa Teresinha por meio da palavra de Deus. Tudo o que ela menciona e ensina, todo o seu crescimento espiritual é travado no colóquio, na conversa com Jesus através da palavra. Quando ela tinha indagações ou quando se via em situações desconcertantes, ela se refere às respostas que o Espírito Santo a direcionava, recordando algum fato bíblico, algum trecho do Evangelho, também de passagens do Antigo Testamento, a ponto de ela descrever que o próprio Jesus a instruía e revelava seus segredos. E ela declara que não por meio de livros. Ela dizia que ela tinha uma certa incapacidade para entender o que ela lia. Mas não quer dizer que ela não lia, né? Mas ela se refere nessa fraqueza, essa incapacidade que ela tinha em entender o que ela lia. E se referia dessa forma a ela mesma. Mas ela tinha em mente a vida dos santos, ela tinha em mente o caminho para traçar, ela tinha um temor a Deus. E, sobretudo, escutava o Senhor e buscava constantemente a presença do Senhor. Sabemos que Deus nos fala através de várias formas, que Ele tem interesse também em nos instruir. Aqui, nesse canal, Rezando com a Palavra, nós buscamos a cada dia isso também, a aproximação do Senhor, a sua instrução, nos levando ao entendimento, falando ao nosso coração e dando santas inspirações. Hoje nós vamos meditar uma passagem que Santa Teresinha se encontrou diante de um dilema e ela teve também um grande consolo. É uma passagem que está no livro de Isaías, no capítulo 66, 12 e 13. Nessa passagem, Santa Teresinha relata que ela começou a se indagar qual seria o meio mais fácil, mais rápido para ela subir às alturas. Ela almejava buscar a santidade. Ela queria crescer na santidade o mais rápido possível. E aí ela olhava a vida dos santos e, de certo modo, ela percebe o árduo caminho descrito, a dificuldade. Ela olha para São João da Cruz, ela olha para Teresa d'Ávila, e aí ela olha para sua fraqueza, para sua pequenez, e aí ela se lembra que já tinham inventado um meio de subir mais fácil às alturas, que era o elevador. E aí ela vai procurar um texto que venha ajudar ela nessa busca de santidade. Qual seria o meio mais rápido de eu me elevar? Assim como o homem criou o elevador, que é o meio rápido de subir, qual seria esse meio rápido de eu chegar à santidade? Ela começa essa indagação, trabalhando dentro dela. E na busca, ela se depara justamente com esse trecho em Isaías 66, que nós vamos ler agora. Versículo 12. Pois eis o que diz o Senhor: vou fazer a paz correr para ela como um rio, e como uma torrente transbordante a opulência das nações. Seus filhinhos serão carregados no colo e acariciados no regaço. Como uma criança que a mãe consola, sereis consolados em Jerusalém. E Santa Teresinha, após ler essa passagem que ela fala, ela relata que ela procurava, então ela pesquisava, ela lia, e no momento de oração, ela sozinha, ela lendo essa palavra, ela ouve Jesus dizendo ao coração dela assim como a mãe acaricia seu filho, eu vos consolarei. Eu vos levarei ao meu peito, eu vos embalarei sobre os meus joelhos. E aí Teresinha exulta de alegria, porque ela encontra a resposta. E ela diz assim que essas palavras que ela ouve de Jesus eram palavras suaves e melodiosas, em que alegrou profundamente a alma dela.
Ela havia se lembrado que já tinham inventado o elevador e ali ela encontra a resposta. A resposta que ela encontra, ela diz assim: então, eu achei o meio pelo qual os fracos e os pequenos podem ser elevados a galgar altos cumes da santidade. Olha que uma resposta numa palavra que aparentemente parece que não está respondendo, mas aquilo que Jesus fala também ao coração, aquilo que ele complementa, ela conclui: o elevador que deve elevar-me até o céu são os vossos braços, ó Jesus. O elevador, os braços de Jesus. Quer dizer, Jesus grande, forte, poderoso, se eu ficar no seu colo, se eu ficar nos seus braços, o Senhor vai me elevar às alturas, o Senhor vai me elevar à santidade. Isso é tão interessante que quando olhamos para essa palavra e a linguagem que Deus coloca, é a linguagem realmente falando a uma criança. Vou fazer a paz correr para ela como um rio, como uma torrente transbordante, a opulência das nações. Seus filhinhos serão carregados no colo. Quer dizer, quando nós amamos, e como a gente ama, né, as crianças, quem tem filhos ou netos, né, a gente carrega os filhinhos no colo. Quanto menorzinho, né, mais a gente tem aquele cuidado, carrega no colo, acaricia no regaço, né, traz, se a criança está agitada, como uma criança que a mãe consola, porque se ela está agitada, se ela está chorando, o que a mãe faz? Pega no colo, balança. É essa a linguagem de Deus. Pega no colo, balança, acaricia, faz cessar o choro, consola. E com essa visão que ela sente na palavra, rezando com a palavra, e isso é interessante, é que ela sente a presença de Deus. Descobrir o meu elevador é o colo de Jesus. É ali que ele me acaricia, é ali que ele me ama, é ali que ele me traz consolo, porque ela chega a descrever na história que ela teve muitas provações, muitas dificuldades, e uma delas ela relata com o próprio pai. O pai dela, por causa de uma doença, ele é internado num asilo como louco, num asilo conhecido de loucos. E até mesmo as religiosas do convento, as irmãs, né, ouviam comentários mesquinhos sobre a doença do pai. E, no entanto, Teresa fala desse tempo de provação que faz todas sofrerem terrivelmente. E ela diz assim: como é grande essa nossa riqueza. Ela vê no sofrimento uma grande riqueza. E que Deus a fez compreender a tal ponto o valor do sofrimento que ela chegara a achar nele encantos que a fascinam. E ela diz misteriosamente que os sofrimentos íntimos, escondidos, disfarçados, fascina também o coração de Deus, apoiada nas palavras de nosso Senhor. E as palavras eram essa que ela se refere: quando jejuares, não vos mostreis tristes, mas lavai vosso rosto, a fim de não pareceres aos outros que jejua, mas a teu Pai que está presente no que há de mais secreto. E nesse momento o sentido dizia que não devemos nem mesmo mostrar o frio que sentimos, que devemos dar sempre uma aparência alegre. Foi o que ela fez, escondendo tudo que sofria, a solidão, a terrível aridez e que ela sentia na alma, debaixo do seu famoso sorriso. E é esse caminho de pequena via, de olharmos para essa palavra e ver aquilo que o Senhor fala conosco numa linguagem tão comum, a linguagem de uma criança. Como eu disse, a criança nós pegamos no colo, a criança a gente acaricia, brinca com ela, faz carinho, beija, e assim o Senhor, ela sente o Senhor fazendo com ela, nos braços de Jesus. É tão interessante que o Senhor dá cada resposta para a gente na oração através da palavra, baseado nas emoções que nós vivemos, na experiência que temos, nas boas lembranças que temos. Ela tinha sempre uma boa lembrança do pai. E o Senhor se refere a ela nesse sentido, no colo.
acariciada, daquele que ama, daquele que brinca. É interessante que na infância espiritual, nesse caminho da pequena via, Santa Teresinha nos ensina a confiança, o abandono no coração de Deus. E isso também através de uma linguagem infantil, uma linguagem de criança. Às vezes, nós precisamos pensar nisso. O Pai nos quer completamente abandonados a Ele. Assim, nós muitas vezes tentamos buscar a solução dos nossos problemas, achando que nós temos capacidade de resolver, e até temos, Deus nos dá capacidade. Mas há situações que nós precisamos apresentar ao Senhor, indagar como Santa Teresinha e buscar resposta na palavra, deixando também que o Espírito Santo projete luz nessa palavra e nos dê a resposta exata daquilo que nós precisamos. Deus quer que tenhamos essa simplicidade, essa humildade de saber que nós não podemos nada e que Ele tem a resposta para todas as coisas. Que nós temos um Pai, um Deus que nos ama, que nos aprecia, que cuida de nós. É isso que fala em Isaías 43. Eu te aprecio, eu te amo, troco reinos por ti. A criança, ela não tem artifícios. Ela vê as coisas como elas são. Tem um entendimento limitado. Nós também somos assim. Temos entendimento limitado, não temos a visão sobrenatural daquele que vê tudo, daquele que sabe tudo. A criança tem uma confiança cega, ela anula a própria vontade, ela fica tranquila diante do problema porque ela está com o pai e a mãe perto, ou o avô, a avó, aquela pessoa que a ama. E ela se contenta com o presente. Muitas vezes nós nos agitamos inconformados com a vida, inconformados com pessoas, com as coisas, porque nos falta confiança. Nos falta confiança na oração. Travamos uma luta constante, um combate conosco mesmo, com as coisas que estão em torno de nós. Não temos paz, por isso a palavra de hoje vem dizer: vou fazer a paz correr como um rio. Como nós precisamos de paz. Paz para tomar decisões, paz para caminhar com o Senhor, paz para viver uma vida tranquila. E isso só encontramos na oração, só encontramos na palavra, só encontramos com a presença de Deus. Por isso, meus irmãos, a vida de Santa Teresinha é uma grande escola para nós. A pequena via, esse pequeno caminho de se santificar nas pequenas coisas, fazendo o ordinário, o cotidiano, o dia a dia e fazendo bem feito. Que você possa olhar para a sua vida, para o seu trabalho e glorificar a Deus, oferecer a Deus as dificuldades como um holocausto de amor. Como ela ensina, ninguém precisa saber do seu sofrimento. Ela escondia o sofrimento por trás de um sorriso. Quantas vezes nós transparecemos o nosso humor, mostramos para todo mundo que a gente não está bem. E esse não é o caminho da santidade. Claro, cada um se santifica do seu modo, no caminho que Deus tem traçado na sua vida. Nem os santos se santificaram da mesma forma, mas existem coisas que são comuns na vida dos santos, da igreja. A humildade, a capacidade de não contar vantagens, a abnegação, a entrega confiante nas mãos do Senhor. Isso são caminhos, são via de santidade. Então, nesse dia, vamos pedir ao Espírito Santo que nos conceda essa graça de um abandono confiante na vontade de Deus e, sobretudo, nessa palavra, que assim como ela tocou o coração de Santa Teresinha e trouxe uma resposta para ela, que o Senhor, através dessa palavra hoje, venha nos trazer resposta às nossas aflições, às nossas angústias. Como uma criança que a mãe consola, sereis consolados em Jerusalém. Que o Senhor possa te dar consolo, possa te dar paz em meio àquilo que você vive. Rezemos com confiança ao Senhor. Senhor, nós queremos te louvar e agradecer por essa palavra, porque a tua palavra confirma toda a graça na nossa vida. Assim como o Senhor trouxe uma grande resposta e uma profunda alegria na vida de Santa Teresinha, onde ela descobriu que o elevador que deveria elevá-la até o céu seriam seus braços. Que nós também, Senhor, possamos encontrar a resposta na tua palavra para as nossas indagações,
para aquilo que nós vivemos, para as nossas dificuldades, que possamos, Senhor, ir para o seu colo e sermos realmente balançados diante daquilo que nos atormenta. Que o Senhor possa trazer o consolo, possa realmente nos fazer novas pessoas, porque o seu colo, Jesus, traz tranquilidade, traz proteção, traz uma ajuda oportuna, consolo bem presente na hora da angústia. A tua palavra, Senhor, nos afirma e nos declara que não precisamos nos preocupar com nada, porque em todas as circunstâncias nós podemos colocar diante do Senhor com orações, com preces, com súplicas. E nessa manhã, Senhor, nós pedimos isso. Enche o nosso coração com a tua paz, com a tua presença. Colocamos diante de vós, Senhor, as nossas súplicas, as nossas incomodidades, os nossos sofrimentos e oferecemos a ti. Unimos, Senhor, o nosso sofrimento ao teu, para que o Senhor transforme em graça. Graça e misericórdia, Senhor, nos acompanhe durante todo esse dia. A graça e a misericórdia do Senhor esteja sempre conosco, nos movendo, fazendo e tornando cada um de nós também canais da sua graça. Senhor, que em meio às dificuldades, possamos, como Santa Teresinha, oferecer o nosso sorriso. O sorriso que desfaz toda a tempestade, que anula a falta de perdão, o sorriso que traz alegria, que traz paz, um sorriso espontâneo. Senhor, pedimos a intercessão de Santa Teresinha em todo o nosso dia, em todo esse mês das vocações, que a nossa vocação também, Senhor, seja o amor, seja amar o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amém. Bendito seja o Senhor que nos dá força e que nos une no amor de Cristo. Que você tenha um bom dia cheio da presença de Deus. Amém.